Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estão prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois carnais, e não andais segundo os homens. Agora, ainda na carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ler o capítulo 13 e versículo de número 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Presta muita atenção nesse texto, porque o assunto hoje é de tarja preta. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Outra versão, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje a gente termina esse assunto que começamos a semana passada, com o tema: o que separa homens de meninos na fé. O que separa homens de meninos na fé. Semana passada só consegui falar um ponto, né? Eu falei sobre homens progridem, mas meninos são sempre imaturos. Eu não vou repetir a pregação da semana passada, porque tem muito conteúdo para hoje. Espero que eu consiga terminar. Segundo ponto é o seguinte: o reino de Deus é um chamado para adultos. O reino de Deus é um chamado para adultos. Você já pensou se o reino de Deus fosse liderado por meninos? Já pensou se o reino de Deus fosse liderado por crianças? Eu não estou dizendo crianças no tamanho, mas que adultos que têm cabeça de moleque, adultos que têm cabeça de meninos. Bom, eu vou deixar algumas diferenças entre adultos e meninos, começando pelos meninos. O reino de Deus é um chamado para adultos, por quê? Porque meninos reclamam de tudo. Meninos reclamam de tudo. Quem é pai sabe disso. Menino, qualquer coisa não está bom. Qualquer coisa ele anatematiza porque ele está com fome, porque está chovendo, porque está... Meninos reclamam de tudo. Eu não sei, eu vou simular aqui uma fala de menino. Pastor, fulano não quer aceitar minha liderança. Fulano não aceita a liderança. Você acha que não tem pessoas que não aceitam a liderança de alguns irmãos? É claro que tem. É claro que tem. Agora imagina se o líder fosse um moleque, um menino. Como é que ele reage? Vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Porque o pastor não tem paz. Chega o liderado e diz assim: eu não gosto dele porque ele não, sei lá, porque ele canta tal música. Vocês acham que não tem isso? Mas tem, tá? Mas tem. Aí chega o líder e na mesma toada: pastor, o fulano de tal não aceita que eu ganhei a eleição e que eu agora estou liderando. Então, como eu ganhei, ele vai sair da igreja. Como eu ganhei, a síndrome do dono da bola, que eu vou falar no último ponto. Síndrome do dono da bola na igreja. Sabe o lancinho do dono da bola? Que eu sou o dono da bola, então eu tenho que jogar. Vocês vão escolher o time fora eu já estou no time, porque a bola é minha. Meninos reclamam de tudo. Eu não gosto desse tipo de música. Mas quem é que diz que a música é para você? A gente louva quem aqui? A gente canta para quem? Você não tem que gostar. Não é para você. Não é para você. Eu não concordo quando... Não, você não tem que concordar.
Não é para você. Não é para você. Agora virou um inferno nas redes sociais hoje, de ontem para cá, porque o Trump tirou o consulado de um lugar e colocou no outro lá em Israel. 3 perguntas hoje sobre isso no programa de rádio. Todo mundo falando sobre isso na internet. Eu fui lá, peguei um texto em hebraico, coloquei o texto, depois eu coloquei a tradução em português, orai pela paz de Jerusalém, Salmo 122, 6, e escrevi assim, alguma coisa como assim: ninguém foi chamado para discutir se Jerusalém tem que, se a capital de Israel é ou não é Jerusalém, ninguém foi chamado para opinar a respeito disso. O nosso chamado é para orar pela paz de Jerusalém, e pronto. E pronto. Mas meninos, para eles tem que ser do jeito dele. Se não tiver do jeito dele, ele não come. Sabe moleque? Quando, eu não como feijão. Come. Eu não como cebola. Não, mas o bife é cebolado, você não gosta? Não. Mas eu não como cebola na salada. Mas no bife, isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque. Então, meninos reclamam de tudo. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu era menino, eu pensava, agia e falava como menino. Depois eu cresci. E parei de bobagem. E parei de besteira. Pastor, o que mais que atrapalha o crescimento, a maturidade, quando se é menino? Ora, meninos são fofoqueiros. Não importa o sexo, meninos são fofoqueiros. Quando você recebe uma família na sua casa para um final de semana, um churrasco, uma comida diferente, alguma coisa, e aí os filhos têm a idade parecida, aí, então você está lá conversando, daqui a pouco vem um menino, ou seu, ou do convidado, ô pai, fulano fez tal coisa assim, 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 não quer me dar o brinquedo. Fulano, e você acha que isso não tem na fé? Pastor, ou então não precisa falar pastor, é um por outro. Escuta, você sabia que fulano cometeu tal erro? Você sabia que a mulher de fulano não queria que ele fosse líder não sei do que? Você sabia que... Vocês acham que tem isso na fé ou não? Vocês acham que tem isso na fé ou não? Tem, é claro que tem. Crente fofoqueiro. Crente futriqueiro. Crente que você senta com ele do lado dele, você fica sabendo da vida de 4 ou 5. Você sabia que fulano ele e o pai dele não se dá? Você sabia que ele e a mulher dele não sei o quê? Você sabia que o filho não sei de quem? Eu falei, peraí, eu sou guardião do meu irmão? Vou falar igual Caim, mas gravidade das devidas proporções. O que mais? Quais são as diferenças básicas? Meninos boicotam quando não concordam. Meninos boicotam quando não concordam. Então, sabe aquele moleque que quando é a vez dele bater cara, aqui fala bater cara? Aqui em Campinas, de esconde-esconde, na vez dele ele para. Tem 5, 1, 2, 3, quando chega, não, vou embora. Não, peraí, é a sua vez. Não, mas eu não concordo. Então, se eu não concordo, eu vou embora. Se eu não concordo, eu vou embora. Eu não vou participar porque eu não concordo com tal coisa. Meu filho, pensa. Se você for agir assim na empresa, você acha que a maioria do pessoal que usa uniforme gosta do uniforme? Mas tem que usar, né? Tem que usar. Uma vez estava lá na rádio, aí a irmã vem, e lá eles usam aquelas... Sabe aqueles roupa de empregada chique, de novela? Que é um negócio azul com uns negocinhos assim, branco. Não sei o que lá. Eu fiquei olhando. Eu falei, mas você tem que usar isso aí o tempo todo. Tem que usar. Aí tem que lavar, secar, tem 2 para você viver. Aí e tal. Você pensa que ele concorda? Não. Por que ela usa? Porque ela cresceu. E ela entende que se ela quer defender o pão de cada dia, a empresa tem normas.
E se a empresa tem normas, ela tem que se enquadrar dentro da norma. Ou ela enquadra dentro da norma e defende o pão de cada dia, ou ela está fora. Ou ela está fora. Então, boicote, quando não concorda, é coisa de moleque. É coisa de moleque. Agora, você acha que tem isso na igreja ou não tem? Tem. Tem. Eu gosto quando o pastor Marcos canta e não gosto quando o Dejalma canta. Vou pegar 2 irmãos que não cantam aqui, não fazem parte do louvor para não ter problema. Eu gosto quando o pastor Marcos canta, mas não gosto quando o Dejalma canta. Aí no dia que é o Dejalma que vai vir, ele não vem no culto. Ou então ele fica lá fora. Lá em São Paulo tem um casal assim, que não gosta, não sei do que lá, ele chega na pregação. Por quê? Porque é o dia de fulano. Não está na hora de crescer? O louvor é para você, ele está cantando para você. Então cresce, meu filho. Então cresce. O pregador fulano de tal, eu não gosto. Mas peraí. Se o assunto é heresia, não, é uma heresia, então tá bom. Termina o culto e fala assim, pastor, fulano de tal falou uma heresia, baseada aqui no texto, tal. Vocês me conhecem? A gente vai resolver ou não vai? Vai. A gente vai sentar e vai resolver. Eu vou correr do assunto? Não. Corre-se um risco de alguém falar alguma heresia aqui? Corre, inclusive eu. Somos falhos. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem uma teologia perfeita. Mas tem clube na igreja. Tem clube. Você está entendendo? Lá em São Paulo, teve um ano que eu tive que, por causa de trabalho, eu viajei muito para fora do Brasil. E durante um ano eu fui 4 vezes de 10, 15 dias fora do Brasil. Quer dizer, bagunça o coreto, 4 vezes. Fora outras viagens aqui no Brasil, enfim. E aí, o pastor que me auxiliava era outro pastor, não era o pastor Isaías, era o pastor Moisés, irmão do pastor Isaías. E aí, quando eu voltei, estava um furdúncio na igreja. Por quê? Aí, porque teve gente que chegava lá, olhava no estacionamento, que a igreja, um prédio que a gente tinha antes, o estacionamento da igreja centrava e estacionava para depois ir para o culto. Chegava lá no estacionamento, olhava, o carro do pastor não está aí, eu vou embora. Não, peraí, você veio aqui cultuar quem? Cultuar quem? Chega no limite de o pessoal, porque às vezes eu chegava atrasado, na minha família a gente tem mais de um carro, e aí você fala assim, não, mas será que o pastor veio ou não veio? Hoje mesmo eu estou com um carro que eu nunca vi. Será que o pastor veio ou não veio? Aí fica aquela... Aí levanta o irmão para pregar, teve gente que levantou, passou a mão nos meninos, nas coisas e foi embora. Moleque. Porque moleque, quando não concorda, boicota. Você acredita nisso que aconteceu isso lá em São Paulo? Quando eu voltei, tinha que fazer reunião com família de crente barbado, para falar assim, não, filho, você pode suportar alguém que fala diferente de mim uma vez? Ou 2, ou meia dúzia, que seja? Não, pastor, porque eu gosto da sua pregação. É crente de Corinto. Que essa carta de Paulo aos Coríntios, ele está dizendo que o pessoal não cresceu no capítulo 3, ele está dizendo que ele era moleque, depois deixou de ser moleque no capítulo 13, sabe por quê? Por causa do capítulo 1. E no capítulo 1, Paulo diz assim, no meio da igreja tem partidos. Uns gostam de A, uns gostam de B, outros gostam de C. O que gosta de abacaxi, qualquer coisa de chocolate, ele anatematiza, ele amaldiçoa. Por quê? Porque não é de abacaxi, é de chocolate. Eu não gosto de chocolate, eu gosto só de abacaxi. Está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Vou usar um exemplo do 15. Eu não gosto de rap pessoalmente. Já falei para o 15. Gosto da letra do 15, por exemplo. Às vezes eu chamo, escuta, canta aí uma música, vamos louvar. Lá em São Paulo, quantas vezes, irmão, vem comigo, entra no meu carro, vai, levo lá e tal. Por quê? Porque não é para mim o louvor. Eu não tenho que gostar ou não gostar. É para Deus, meu irmão. É para Deus. E entender isso faz parte da minha maturidade. Faz parte da minha maturidade. Porque meninos boicotam.
que mais, pastor? Meninos não conseguem projetar futuro. Meninos não conseguem projetar futuro. Eu me lembro, a nossa vida, quando eu era criança, era bem apertado o orçamento, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas a coisa era bem apertada. Então, no dia da compra, e meu pai trabalhava por conta, então não tinha um dia certo. Tem gente que é todo dia 30, todo dia 10, todo dia quinto dia, todo no não, na minha casa não era esse dia. Não tinha. Eu acho que por isso que a gente na minha casa é assim, né? Lá em casa não tem dia certo. A gente até tem dia certo para receber, mas não tem dia certo para falar, tal dia é o dia da compra, né? E aí, meu pai chegava mais cedo um pouquinho do trabalho, era pedreiro, mestre de obras, tomava banho, a gente já percebia que era o dia da compra, sem ele falar nada. E aí, ele pegava minha mãe, deixava a gente, porque a gente era em 4, imagina levar 4 moleques no mercado. Não vira, né? Então, deixava a gente em casa e a gente ficava na expectativa de que ia chegar de gostoso na compra. Geralmente, meu pai trazia uma bandeja daquela de Danone de 6, porque a gente é em 4 filhos. Então, tecnicamente, é para o meu pai e para minha mãe, é um para cada um. Eu falo tecnicamente porque meu pai dava o dele sempre para minha irmã caçula. Então, ela saía ganhando, dava uma raiva. Porque não é justo. Uma vez eu fiz uma proposta, mas não foi. Eu falei, vamos fazer um rodízio. Cada mês, um toma o Danone do pai, mas não foi aceito. Minha proposta não caiu por terra. Muito embora eu achava justo, né, que se fizesse um rodízio. Mas, enfim. E aí meu pai chegava, e aí tinha lá pacote de bolacha de água e sal, que a gente gostava, um pacote de bolacha de maisena e o tablete lá de 6 de Danone. Manja? Do 6 de Danone. Ok. Se meu pai deixasse, ia demorar quantos dias para acabar tudo isso aí? Hã? É no mesmo dia, meu irmão. É no mesmo dia. Quem tem filho aí em casa, sabe. Se você tem 3 pacotes de bolacha para viver o resto da semana, se você liberar, termina tudo no mesmo dia, né? Lógico. Porque o moleque abraça um pacote de bolacha recheado, coloca no colo, vai assistindo televisão e acabou o pacote com ele só. Com ele só. O chocolate. Por quê? Porque o menino não consegue pensar no amanhã. Não é do mal. Não é porque ele é do mal. Esse moleque. Não. É porque ele não entende. Ele não entende que amanhã ele também vai precisar. Crente menino é assim. Pastor, como assim? Ele geralmente é inconsequente. Geralmente é inconsequente, ele não pensa no amanhã. E quando eu estou dizendo não pensa no amanhã do crente, menino, eu não estou mais falando de Danone, eu não estou mais falando de bolacha, de biscoito, de leite ninho. Não. O crente menino é inconsequente, ele não pensa no amanhã, então ele fala tudo sem pensar. Aí quem fala muito, fala o que não deve. Então eu chego na Raquel, falo um monte de coisa para Raquel, só que eu não penso que amanhã eu vou estar aqui na igreja de novo olhando para ela. Eu não penso que amanhã eu vou ter que pedir perdão para ela pelas coisas que eu falei. Eu não penso que amanhã. Então menino não consegue projetar o futuro, aí tem que viver pedindo desculpa. Menino não consegue projetar o futuro, e aí vai brigar no relacionamento a 2, a mulher xinga o marido de tudo quanto é nome. Peraí. Mas ela não pensa que amanhã ela vai estar na mesma cama que o cara. Ele vai estar na mesma cama que ela. Por que ele faz isso? Por que ela age assim? Porque não cresceu. Paulo está dizendo todas essas coisas. Bom, mais um. O crente menino, e eu já falei sobre isso aqui, em outras ocasiões, é um crente voraz. Criança é voraz. Tem uma voracidade. Pastor, do que você está falando voraz? Tudo é para ele, tudo é dele, tudo é com ele. Se não for com ele, ele chora. Se não for para ele, ele chora. Se não for com ele, ele chora. Se não for, ele vai embora. Se não, tchau. São vorazes. Eu não sei se você já teve amigos vorazes. É aquele amigo que você não pode sair com outro amigo. Tem que ser com ele. Você teve... Eu acho que com mulher acontece mais isso. Na escola, por exemplo. Aí a Chiquinha fala para a Mariazinha, eu estou chateada com você, por quê?
porque você está namorando e falou para Amanda primeiro do que falou para mim. Então eu não sou sua amiga. Ah, meu Deus do céu. Isso é coisa de criança. Crianças são vorazes dos relacionamentos. Querem tudo e querem agora. Querem tudo e querem do jeito deles. Paulo está dizendo todas essas coisas fortes e pesadas. E ele está dizendo com todas as letras que ele não pode tratar a igreja em Corinto como adulta. E quem sai perdendo é a gente. Quem sai perdendo é a gente. A Camila, não minha filha, a Camila, uma jovenzinha que congrega aqui, não sei se ela está aqui agora, ela terminou o culto domingo, ela falou assim, pastor, posso te fazer uma pergunta sobre a pregação de quinta? Eu nem lembrava exatamente tudo que eu tinha falado, é melhor pegar eu no dia, né? Mas eu falei, tá. Ela falou assim, aquele dia que o senhor falou lá, que Paulo queria tratar assuntos mais densos teologicamente com a igreja em Corinto, e não fê-lo. Por quê? Porque eles eram crianças, quer dizer que a gente saiu perdendo. Tipo assim, Paulo queria tratar assuntos teologicamente mais complexos, e ele disse o seguinte, eu não posso, eu tenho que voltar a falar dos alicerces, dos rudimentos de doutrinas com vocês, porque vocês são crianças. Aí eu disse, é isso mesmo. Ela fez uma carinha de triste e falou assim, quer dizer que a gente foi prejudicado pela infantilidade da igreja em Corinto? Eu falei, é isso aí. É isso aí. Porque Paulo, claramente no capítulo 3 que nós começamos lendo, ele diz assim, eu queria falar outros assuntos com vocês. Eu queria tratar assuntos mais densos com vocês. Eu queria tratar assuntos mais complexos, coisas de adulto com vocês. Mas eu não posso. Eu tenho que me contentar, eu tenho que me programar para ficar falando assim, ó, para de falar do irmão, hein? Não pode. Para de escolher grupinho na igreja. Eu gosto do pastor César, o outro gosta da Cris que foi embora, o outro gosta quem que vai ficar no lugar, quem que vai... Para, isso aí não pode. Paulo disse assim, eu tenho que ficar girando pratos. Sabe essa expressão do circo lá? Eu tenho que ficar girando pratos o tempo todo, porque senão ele chora, senão ela chora. Esse aqui quer chupeta, esse aqui quer mamar, esse aqui tem que fazer dormir. Assim, o outro tem... Oh, Paulo diz assim, não, cresçam, gente. Ele diz, cresçam. Hebreus capítulo 5, que nós lemos semana passada, ele diz assim, ele começa desenvolvendo uma questão, numa cadência teológica daquelas que você fala assim, agora eu vou descobrir o assunto do Melquisedeque, porque o Melquisedeque é um cara que aparece do nada, lá em Gênesis, e ninguém entende direito. Enquanto Deus se revela, vem comigo, Deus se revela primeiramente a Abrão, antes de chamá-lo de Abraão. O Abrão é idólatra, num contexto de idolatria na Mesopotâmia, não sei o que lá tal. Aí beleza. Aí Deus se revela a Abrão, que não sabemos exatamente os detalhes disso. Mas o Abrão sai da idolatria, sai da Mesopotâmia e começa a caminhar com Deus, sendo tecnicamente o primeiro monoteísta. Aí você fala assim, por que tecnicamente um primeiro monoteísta? Ué, por causa do Melquisedeque. Do nada, o Abraão está vindo de uma guerra que ele ganhou lá para defender o sobrinho, de 5 reis contra 4, um rolo tal. Aí ele encontra, enquanto o Abraão, dorme com esse barulho, enquanto Abraão está descobrindo as nuances de Deus, quem é Deus, do que ele gosta, do que ele não gosta, no meio do caminho, ele encontra com o Melquisedeque se apresenta como sacerdote desse Deus. Eu sou assim, ué, mas eu não era o primeiro? Tipo, não começou em mim esse negócio? Enquanto eu estou tateando para descobrir Deus, o cara é sacerdote. Aí chega o Melquisedeque e diz, você serve a Deus? Sirvo. O Melquisedeque, então eu sou sacerdote dele. O Abraão deve estar falando, o que é sacerdote? Que ele não está nem sabendo que Deus tem um sacerdote. Aí, eu sou rei de Salém. Salém em hebraico é Shalom. Shalom, em hebraico, também é paz. Shalom, 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 tudo isso é paz. Sabe de onde esse cara é rei? De uma cidade que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Dorme com esse barulho. Assim, peraí. Porque esse nome é um dos nomes antigos, primitivos de Jerusalém. Falou, peraí.
a cidade do grande rei, nós estamos falando de um cara que já é rei de lá e que é sacerdote do Deus Altíssimo, que adora o único verdadeiro Deus. Aí a gente não entende nada lá no Gênesis sobre isso. Beleza, o Abraão oferece holocausto por Abraão, impõe a mão, o Abraão dá o dízimo para o cara e tal, o cara vai embora. Aí não se fala mais nisso, né? Lá em Salmos tem lá uma aparição de Melquisedeque. Aí em Hebreus começa-se um paralelo entre Cristo e Melquisedeque. Aí eu começo a esfregar a mão e falo, agora vai. Agora a gente vai descobrir por que Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que existe uma ordem. Que ordem é essa? Eu faço parte, a igreja faz parte, isso está valendo? E por que está no Novo Testamento? Como assim? Aí do nada o autor aos Hebreus dá um break no versículo 11 e diz assim, eu vou ler o 10 para efeito de contexto. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele dá um break no versículo 11 e diz assim, a esse respeito tem muita coisa para dizer, mas isso é de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Em outra palavra, ele está dizendo o seguinte, vocês não vão entender. Eu quero explicar o assunto e sei explicar, isso é o autor dos Hebreus. Eu quero tratar esse assunto, aprofundar esse negócio e sei fazer isso. Eu estou capacitado para fazê-lo, mas vocês não vão entender nada se eu falar. É isso que ele está dizendo. E aí, no versículo 2, ele diz assim, piorando a situação. Aliás, vocês já deviam ser mestres, baseado no tempo que vocês estão ouvindo. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o básico do básico do básico da fé. Ele está dizendo, eu quero dar uma aula sobre a ordem de Melquisedeque e Jesus como sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, dentro da visão cristã, mas não dou conta, porque eu ainda tenho que falar assim, não pode ficar bravo com o outro irmão, não pode xingar palavrão, não pode xingar seu filho, não pode xingar tua mulher, teu marido, você não pode amaldiçoar o dia que você nasceu, você não pode ficar de biquinho porque cantou uma música que você não gosta. Aí eu falo, peraí, a gente está perdendo de conhecimento, porque, como um todo, a gente não está à altura para ouvir. Então, por causa disso, Paulo não pôde aprofundar, voltando ao Corinto, à igreja em Corinto, Paulo não pôde aprofundar assuntos mais densos na fé, porque a igreja em Corinto ainda discutia sobre qual panela cada crente fazia parte. O Paulo querendo ensinar assuntos densos da fé. 1 Coríntios 1:10, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Veja, vê se pode. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quer dizer com isso que cada um de vocês fica dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Quefas, eu de Cristo. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E eu dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Também batizei a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. E aí, quer dizer, Paulo querendo aprofundar os assuntos densos na fé, e a igreja fazendo rodinha, um almoçando na casa do outro para definir, aí, você quer fazer parte do nosso clube? Qual que é o seu clube? A gente gosta do Pedro. E você? Não, a gente gosta do Paulo. Eu curto mais a mensagem do... O Paulo disse assim, vocês são um moleque. Agora, imagina um monte de adulto,
de homem barbado, de mulher, mãe, vó, discutindo como crianças a respeito da pregação ou da postura dos apóstolos, criando clubinhos, preferências, divisões. Ah, eu não gosto de fulano que ele fala em línguas. Não, eu gosto de fulano já, é porque ele fala em línguas. Então eu sou da turma do que fala em línguas, e você é da turma. Aí eu vou no monte, eu não sou que lá, o outro. Não, o outro eu não vou no monte, eu fico na igreja, o outro fala em línguas, eu não gosto. O outro prega e grita, eu não gosto. O outro passa da hora, eu não gosto. O outro tem barba, eu não gosto. O outro não usa paletó, eu gosto. Paulo diz assim, vocês não cresceram. Paulo olha para a igreja em Corinto e enxerga times, facções, divisões. Eu já passei por isso uma vez. Eu era pastor de uma igreja. E uma vez orando, porque um rolo na igreja. Estava construindo. Era terrível, uma igreja grande. E aí, Deus me deu um sonho. E no sonho, eu subia para pregar. Lá você já ficava em cima do púlpito, porque a Assembleia de Deus você fica lá em cima do púlpito, tipo tinha uma cerquinha, aí os pastores ficam em cima. E aí eu levantei para pregar, e quando eu olhei, peguei a Bíblia assim, sintonizei aqui no texto que eu ia pregar, que eu não lembro agora qual era, mas quando eu olhei a Bíblia, a igreja, eu vi, você já viu o mapa dos Estados Unidos? O mapa dos Estados Unidos foi feito na régua. Então é tudo quadradinho. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, você vai ver que é tudo quadradinho, igual Brasília. Brasília é feito na régua, então fica tudo quadradinho. Ou Israel, que foi feito na régua, então você tem um corte chanfrado assim, sai daqui e termina no mar Mediterrâneo. Alguma coisa assim. E aí eu olhei um mapa, não era os Estados Unidos, mas era um mapa tudo com quadriculado, no sonho. E aí Deus falava assim, para quem que você vai pregar? E aí eu vi a igreja, tipo assim, cada um no seu quadrado. Então, cada quadrado tem um grupo. Cada quadrado tem um grupo. Eu falei, então eu já sei sobre o que eu vou pregar. Aí eu fiquei um mês ou mais falando sobre a união na igreja. Para quebrar pelo evangelho, pela palavra, as panelinhas. Paulo olha para a igreja em Corinto e enxerga times, facções. Você sabia que igreja, se deixar, tem dessa? A turminha que almoça todo final de semana na casa de fulano, ou depois reveza, 4 na casa desse, depois desse. Aí outra turma que não vai naquele clube, tem um clube deles também. Aí tem outra turma, outro moleques. O que separa homens de meninos? É porque o homem não tem dessa. Adulto na fé não tem dessa. E por causa disso, Paulo entende que se os irmãos ainda não entenderam a base do serviço cristão, como é que eles estão prontos para aprofundar na fé? Para falar sobre o que é o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque? Se um está odiando o outro dentro da igreja. Se um não conversa com o outro de bico. Eu vou cortar a volta porque ele entrou por ali, eu vou sair por ali. Ora, pelo amor de Deus. Uma hora tem ceia, né? Pastor, como eu sei se eu cresci ou não? Essa pergunta é importante, né? Como eu sei se eu estou pronto para ser usado ou não? Como eu sei se eu sou maduro ou não? Vamos a algumas dicas. Você deixa de ser menino quando você abraça um projeto contra a sua própria vontade. Isso é sinal de crescimento. Lembra que eu disse que o adulto usa uma roupa que ele não gosta o dia inteiro, entra numa hora que ele não gosta todo dia, faz alguma coisa que ele não gosta toda vez. Por quê? Porque ele cresceu, ele entende que ele precisa daquilo para viver. A criança não. O moleque não. E tem daqueles que cresceram, mas é assim como moleque. Por isso ele fica 15 dias em cada emprego. E a família que se lasque. Você sabia que tem crente assim? Tem crente assim, meu irmão. Tem crente desse jeito. Então, pastor, como eu sei se eu cresci ou não, se eu sou moleque ou não, um menino na fé ou não? Bom, você deixa de ser menino quando você abraça um projeto contra a sua vontade. Eu vou deixar um texto. Atos capítulo 21, Paulo está viajando
e na viagem ele sente vontade de ir para Jerusalém. E aí o Espírito Santo revela para ele que essa viagem seria uma viagem difícil e que ele seria perseguido duramente. E mesmo assim, ele entendendo que era a vontade de Deus, ele viaja. No capítulo 21, no meio da viagem, ele passa por Cesareia Marítima, ali perto de Tel Aviv, Jope, né? Vamos falar das cidades mais bíblicas, perto de Jope ali. Ele passa por ali. E aí, ele vai na casa de Filipe. Filipe é um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja, lá em Atos 6. E aí, nessa época, o Filipe não era mais diácono, ele já era evangelista. E aí ele chega lá, vai na casa do Filipe, versículo 8. No dia seguinte, partindo Paulo e os que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, e demorando-nos ali por alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que vindo ter conosco, tomou os cintos de Paulo, e amarrando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isso, rogamos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Paulo está lá na casa do cara, e aí chega um profeta, arranca o cinto de Paulo. O cinto não é igual esse que eu estou usando aqui. O cinto é um negócio de pano que atravessava assim, ó, o peito. O cara tomou esse pano, que é um pano grande, amarrou os pés e as mãos, e disse assim: isso que está acontecendo aqui, as mãos amarradas e os pés, vai acontecer com o dono desse cinto. Pelo jeito o cara nem sabia que Paulo era o apóstolo Paulo, que esse cara era o apóstolo Paulo. Tal. E aí o pessoal que estava com Paulo, tipo Silas, Timóteo, essa galera, Lucas, para fazer. Aí começaram a falar assim: não, é melhor não ir para Jerusalém, porque Deus está falando. Peraí, quem mandou Paulo ir para Jerusalém? De novo, quem mandou Paulo ir para Jerusalém? Deus. Quem está revelando que lá ele vai encontrar dificuldade? Deus. Por causa disso ele vai mudar a rota? Não. Não. E aí Paulo responde no versículo... Eu parei em qual? Parei no 12? Mas Paulo respondeu: o que vocês fazem chorando e magoando o meu coração? Eu estou pronto não somente a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pastor, como eu sei se eu sou maduro ou imaturo? Se eu sou adulto ou sou menino? Bom, você deixa de ser menino quando você abraça um projeto que é de Deus, mesmo que você não pessoalmente tenha as suas objeções. Isso é coisa de adulto agora. Isso é coisa de adulto. Paulo queria pregar em Bitínia, isso é a cabeça dele. O Espírito Santo falou assim: não, lá não. E não foi. Em outro lugar que eu não lembro agora o nome. Não lembro agora o nome. O Espírito de Jesus, eu não sei qual é esse texto, mas é em Atos. O Espírito de Jesus proibiu Paulo de pregar. Não, aqui não, é aqui. Acho que na Ásia. Você cresceu, você é adulto na fé, você é homem feito na fé, quando a vontade de Deus é que conta, e não a sua. E não a sua. Para e pensa. É vontade de Deus que você boicote a fé? Ah, mas eu não concordo. Não, eu não estou perguntando se você concorda ou não. Eu estou perguntando, é vontade de Deus que você, sendo quem é, boicote a fé? A igreja, o pastor, o ministério. Não. Então o que é isso? É coisa de menino. Isso é coisa de menino. Pastor, como eu sei se eu cresci ou se eu ainda sou menino? Outro ponto. Você deixa de ser menino quando aprende que você e sua vontade estão crucificados na cruz. Você deixa de ser menino. Nessa mesma viagem, agora volta uma página. É aqui que você percebe que você não é mais menino. De vez em quando eu falo moleque, porque o moleque que eu falo não é negócio de Moloque, não, tá? Pelo amor de Deus, estou falando de menino. Vamos lá. Você deixa de ser menino quando você aprende que você e sua vontade estão crucificados na cruz. Bom, no capítulo 20,
Paulo empreende essa viagem a partir de Éfeso. Ele está perto de Éfeso, está na região Efésia, tá? E aí, do mundo grego. Aí ele diz assim, no versículo 17: de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Igreja que ele iniciou, tá? Paulo é o fundador da igreja lá. Aí segue. Logo que chegaram, disse-lhes: vocês bem sabem, se liga no discurso de Paulo com os anciãos, os presbíteros da igreja. Vocês bem sabem, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, e com tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja deixei de anunciar, publicamente e nas casas. Tenho declarado, tanto a judeus como a gregos, que devem se converter a Deus, e arrepender-se, e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, sublinha esse aí. E agora, vou ler na minha versão, eu quero que você fale como é que está na sua aí. Compelido pelo Espírito. Como é que está na sua? Levado, outra versão. Ligado, outra versão. Constrangido, outra versão. Obedecendo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês sabem que eu me portei, como eu me portei na igreja, nas casas, não dependi de vocês para viver, não dependi de vocês para comer, dei bom testemunho. Você está entendendo? Não deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Eu ensinei publicamente no culto e nas casas, de casa em casa, no bate-papo. Eu falei a vontade de Deus. Aí ele diz assim, e agora, versículo 22. Compelido pelo Espírito, do grego, é uma partícula chamada deo. E essa partícula, ela pode significar três coisas. Primeiro, amarrar com um laço. Laçar e prender. Segundo, amarrar. Esse faz parte da primeira. Segundo significado, é a mesma palavra, não se escandalizem, presta atenção primeiro. É a mesma palavra usada a respeito de Satanás, quando lá em Lucas aparece uma mulher que tem um demônio nas costas. Lembram desse caso ou não? E a mulher, 18 anos, andava encurvada. A palavra grega é a mesma para aquele demônio que está prendendo aquela mulher e que ninguém podia soltar. Então isso é dito de Satanás, que prendia uma mulher que não conseguia ficar reta. É essa mesma palavra, preso. E em terceiro lugar, é estar preso como alguém, como num casamento. Você está ligado a essa pessoa eternamente. E eternamente até o tempo que você vive, né? Durante o tempo que você vive. Tá? Uma esposa, um marido, ou coisa que o valha. Então, essa partícula, esse verbo que vai mudando de Bíblia em Bíblia. Aí na minha está dizendo, compelido pelo Espírito. A outra, vocês falaram aí, ligado, convencido, amarrado, sei lá mais o que e tal. Beleza. Voltamos a ler o texto. Paulo diz assim, eu ensinei vocês publicamente nas casas, beleza. 22. E agora, compelido, amarrado, né, pelo Espírito Santo, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você entendeu? Paulo diz assim, eu estou indo pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me mandou, e eu tenho que ir. Eu vou porque Ele mandou. E eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém. Isso é antes da profecia. É uma página antes daquela profecia dizendo que lá ele vai ser preso. Aliás, foi. Aliás, depois de ser preso, ele morreu. Porque dessa cadeia, Paulo nunca escapou. Ele é preso em Jerusalém, levado em Cesareia, fica 2 anos em Cesareia, levado para Roma, fica 3 anos em Roma e é decapitado. É diferente da prisão dele em Filipos, é diferente da prisão dele em outros lugares. Então você deixa de ser menino
Quando você aprende que você e sua vontade estão em Cristo, estão crucificadas na cruz. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Adulto pensa assim: eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Paulo está dizendo o seguinte: gente, eu estou indo para Jerusalém, eu realmente não sei, eu só sei que é rolo, é problema. Mas quem me mandou foi Deus, quem me chamou foi Deus, e eu não vou largar porque alguém fez um beicinho para mim, eu não vou largar porque eu não gosto da pregação de fulano, eu não vou largar porque... Não! Terceiro e último ponto, senão a gente não termina. O que separa homens de meninos na fé? Terceiro ponto: homens não ficam de mal. Porque agora tem essa no meio cristão. Crente que fica de mal de crente. O Júnior falou um negócio que eu não gostei, estou de mal. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de menino. Você está entendendo? Eu até admito que pessoas agem de forma indecorosa. Quando eu digo indecorosa, que quebra o decoro da fé, que agem de forma ímpia, de forma maligna às vezes, que julga, que tira onda, que trapaceia, que passa para trás, que manuseia um contra o outro, que é verdade, isso vai acontecer. E saber disso já é coisa de adulto, porque é a Alice que vive no País das Maravilhas, que é criança. Você está entendendo? Então, bem-vindo. Igreja, tem gente que faz essas coisas, cara. Mas como é que você reage a isso? É que define se você é moleque ou se você cresceu. Pastor, mas ele me desacatou. Ok. O que tem? Não, eu xinguei ele. Então, você agiu como moleque, porque ele também agiu como moleque? Está certo isso? Crente faz birra quando é moleque. Crente faz greve quando é menino. Tem crente que faz greve. Então eu não vou mais. Aí não vai para igreja nenhuma, não serve mais a Deus. Tipo de greve. E se Jesus volta, você está em greve? Ferrou, né? Não, ele lascou. Tem crente que, porque não concorda com alguma coisa, aí boicota. Que é a síndrome do dono da bola. Irmão, irmã. Por exemplo, o jeito que você está recebendo essa palavra vai depender, inclusive, se você é moleque ou não. Se é para o teu crescimento ou se é para a tua ira. Agora, nesse momento. Enquanto eu estou falando agora, e o que você está pensando agora. Isso define se você é crente, criança, ou se você é um crente maduro, agora. Pastor, mas ela fez isso para mim. Fulano fez isso comigo. Fulano não sei o que lá, não pagou o cheque. Fulano não sei o que lá. E como é que você responde a isso? Não, eu parei de cantar. Parei de ir no estudo bíblico. Parei de ir na oração. Parei de cumprimentar. Não falo mais ela no meu canto, eu no dele, eu não sou claro. Irmão, o reino é de Deus. O reino é de Deus. O reino é do Senhor. Ele é o rei do reino. E nós servimos a Ele como grande e verdadeiro rei. Alguns vão mais longe e decidem não só boicotar, mas trabalhar para Satanás. Trabalhar para Satanás. Se tornam acusadores. Aí você já está trabalhando para o diabo já. Porque acusar é papel de outra pessoa dentro do reino, espiritualmente falando. Quem é o acusador? É o Satanás. Mas quando você acusa,
Você está fazendo hora extra a mais, está ajudando o outro lado da história. Se tornam difamadores. Eu não concordo com o pastor Robson em algum ponto. Mas por que eu tenho que falar mal desse irmão? Não, os filhos dele é tudo assim, ó, não sei o quê. Lá na firma dele, o carro dele. O que tem a ver a firma do cara, o carro do cara, o filho dele, a mulher dele? Só porque eu não concordo com ele, é coisa de moleque isso. E se você já fez ou faz isso, você ou emprestou, ou está emprestando a tua boca para Satanás, meu filho. Para o diabo, é para ele que você está trabalhando desse jeito. Porque se tornam pessoas difamadoras, acusadoras, amargas. Sabe crente que não dá gosto de você ficar do lado? Tem crente que não dá gosto. Quando abre a boca é para falar mal. Nunca fala, rapaz, que palavra, que louvor, que igreja. Você não quer falar, fala da cadeira, olha que igreja, cadeira limpa. Não. É sempre comentários para ferir, é sempre comentários dolorosos, é sempre palavras que jogam a pessoa para baixo. Por quê? Porque um dia alguém agiu errado com ele. Alguém agiu errado com ela. E às vezes agiu mesmo. Ele foi injustiçado mesmo, ele foi injuriado mesmo, ele foi caluniada, ou ela foi caluniada mesmo. Só que tem uma coisa: o adulto enxerga o erro das pessoas como oportunidade de crescer. Grava uma coisa para nunca mais você esquecer: os erros das pessoas não te dão crédito para agir como crianças. Eu errei com você, eu injusticei você. Sei lá, falei alguma coisa com você, ou a seu respeito, coloquei o crédito na tua conta e não foi você. Não sei, eu estou dizendo de mim, eu corro muito mais esse risco que vocês, porque eu falo o tempo todo aqui. Então eu corro o risco de injustiçar uma pessoa, ou de maldizer alguém, ou coisa parecida. Então, eu injusticei, falei uma coisa que não é, e tal, ou do jeito que eu recebi, do jeito que eu comprei, eu vendi, e tal, e machucou você. Ok. Isso é um erro meu. Mas o meu erro não te dá um cartãozinho de crédito para dizer assim, agora você tem direito a falar 15 falsidades contra fulano. Não existe isso no reino de Deus. Os erros das pessoas não nos dão direito de errar. Não é porque alguém errou com você que agora você tem direito de blasfemar, de desviar, de falar mal, de xingar. Por que o irmão está xingando? Não, eu estou xingando porque ele foi falso comigo. É, foi mesmo. Mas a falsidade dele não te dá crédito para você xingar. Te dá a oportunidade de agir como um cristão. Te dá a oportunidade de agir como um filho de Deus. Te dá a oportunidade de agir como um homem de Deus maduro. Uma mulher de Deus madura. Que oferece o perdão. Que oferece a outra face. Que ensina a fé. Não com palavras, mas com obras de justiça. Então enxergue os erros das pessoas, inclusive a seu respeito, como oportunidade de crescer. Irmãos, eu acho que na minha fé, eu cresci mais com pessoas que erraram comigo. Eu recebi mais oportunidades de crescimento nessas horas do que sentando em sala de aula aprendendo grego, hebraico, aramaico, sei lá mais o quê. Beleza, eu uso esse negócio de grego e hebraico, vocês sabem, eu uso mesmo. Mas o caráter de Cristo foi esculpido em mim com lágrimas. O caráter cristão é esculpido em você, porque quando uma pessoa erra com você, é aí que você tem a oportunidade de mostrar que você cresceu. É aí que você tem a oportunidade de mostrar que você não é moleque mais. Que você não é menininha mais. Que você não vai fazer biquinho. Esse é o terceiro ponto. Homens não ficam de mal. Você não vai fazer biquinho. Todo mundo tá vendo, foi comigo, foi pra mim. Esse aí foi pra mim. Isso aí é moleque que fica. Já foi na casa de alguém que o filho seu ou dele... o que ele fez? Ele não me deu a bola. Precisa disso?
Se alguém falhou com você, receba essa palavra como sendo de Deus. Se alguém falhou com você, sinto muito, mas esse erro contra você não lhe dá um voucher para boicotar, para atrapalhar, para mentir, para xingar, para dissimular. Não! Te dá a oportunidade de crescer, te dá a oportunidade de agir ou reagir como Cristo. Os erros são oportunidades de galgar degraus de maturidade dentro da vida cristã. É isso que separa homens de meninos na fé. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.